É, a Espanha não convence, mas vence. Chegando aqui para falar de algumas abobrinhas sobre a vitória da Espanha sobre a Bélgica, 2-1, mais um jogo com gol no fim, mais um jogo com gol de Mikel Merino. Eh, um jogo que foi talvez um pouco parecido com o de Portugal. Acho que a Bélgica decidiu se defender bastante, ficar, com as suas linhas atrás, da linha da bola, esperando algum contra-ataque, que acho que foram poucos os contra-ataques que a Bélgica conseguiu emplacar durante o jogo. É um jogo que talvez tenha sido decidido nas lesões, no desgaste físico. A Bélgica perdeu o Onaná contra os Estados Unidos. No aquecimento dessa partida, perdeu o Tielemans, que vinha sendo aí o melhor ou segundo melhor jogador da Bélgica na Copa, e durante o jogo perdeu o Courtois, que foi decisivo. Entrou o Lammens no lugar dele e ele acabou falhando, para o gol do Mikel Merino, né. Então, acho que foi uma partida ali que talvez um pouco dentro do esperado, no sentido de a Espanha ter muita posse, a Bélgica em alguns momentos alternou entre marcar com linhas bem próximas e bem baixas, próximas à áreas, e em outros momentos tentou subir um pouco as linhas para marcar ali na altura do meio-campo. Acho que quando a Bélgica subiu as linhas para marcar ali na altura do meio-campo, se perdeu muito na marcação. Acho que a Espanha conseguiu achar algumas bolas, quando subiram, alguns espaços, nas costas dos meio-campistas, nas costas dos volantes, e conseguiram acelerar. Acho que mais uma vez a Espanha pecou muito, quando esteve de frente para o gol, quando chegou à área, e também nesse estilo de jogo que às vezes dá um pouco de irritação, de pouco chute, né. Eh, Você vê a bola ali na entrada da área rondando e parece que ninguém chuta, parece que a prioridade primeiro é sempre o passe. E outra coisa também que acho que deixou um pouco a desejar foi a pluralidade ali de ideias. Acho que o jogo foi muito concentrado no Lamine Yamal, as jogadas ofensivas, eh, a bola sempre circulando muito para a direita, né, entendo que ele seja o melhor jogador do time, mas acho que isso deixa o time muito previsível. O Baiano acho que não foi bem hoje, o Nico Williams chegou a entrar no segundo tempo, mas também não conseguiu produzir tanto. Mais um jogo aí do Oyarzabal nessa Copa que também deixou muito a desejar, participou pouquíssimo do jogo, fica sempre aquela coisa de, né, ele ser um jogador acaba tendo uma certa mística ali, né, de ele ser um jogador que joga na Real Sociedad, né, no meio de tantos jogadores de clubes grandes, mas é o artilheiro da seleção, mas acho que nessa Copa ele tem tido muita dificuldade de ser participativo no jogo, de conseguir as finalizações, né, não é só como se ele não estivesse fazendo gol, é como se ele não tem se associado tanto, não tem criado chances, não tem conseguido abrir espaço para os companheiros. Então acho que é uma questão que vai um pouco além de de não estar fazendo gol. Eh, Entendo, né, que também muita gente vai falar: "Ah, mas ele é o 9, ele é o cara do gol, é a cara da última bola", mas, eh, se essa bola não tá chegando, ele acaba perdendo um pouco o sentido também. Então, uma Espanha também que veio com uma mudança um pouco corajosa do do Lafante, que botou o Fábio Ruiz de volta ao time titular no lugar do Pedri. Né, o Dani Olmo parece ter conquistado então a vaga de vez, ele começou a Copa na reserva contra Cabo Verde, agora vem sendo titular, e o Pedri deixou seu lugar no time para a entrada do Fábio Ruiz. Então vamos começar aqui falando, rapidamente do jogo, eh, botando aqui pra gente falar, 2-1, primeiro gol aos 30, a Bélgica respondeu rápido aos 41 e o último gol saiu ali aos 43, segundo tempo. Né, a gente vai ver aqui que basicamente a Espanha o tempo todo com a bola, a Bélgica aqui, né, logo depois do gol conseguiu algumas escapadinhas para o ataque, eh, mas acho que no primeiro tempo especialmente a Bélgica não conseguiu achar o contra-ataque. Ele voltou ao time com o De Bruyne, voltou ao time com o Trossard na direita e o Doku na esquerda, o De Ketelaere seguiu como 9, acho que hoje ele fez uma boa partida até para as bolas que recebeu, para as chances que teve, acabou fazendo gol. Eh, e e um De Bruyne aqui que acho que mais uma vez foi abaixo, né, acho que tá limitado fisicamente. Porra, a Bélgica também acaba sendo muito prejudicada por perder aqui o Tielemans, perde o Onaná, os 2 machucados, né, 2 meio-campistas muito bons. Então acaba perdendo tanto para o jogo quanto como para as substituições ao longo da partida. Então assim, acho que a Espanha conseguiu no início do jogo, eh, pressionar a Bélgica, não deu chance da Bélgica sair com a bola. Acho que toda vez que a Bélgica tinha a bola, a Espanha forçava que eles recuassem a bola até o Courtois, e do Courtois virasse um chutão para frente que a posse não ficava, né, a Bélgica não conseguia ficar com a segunda bola, a bola sempre voltava para a Espanha, e eles iam, né, acho que eles tiveram ali, acredito que mais de uma chance de fazer gol. Acho que o Yamal finalizou bastante, eu não vi os números dele, mas
Passes decisivos 0, cruzamentos, né, um Yamal que tem feito boas jogadas, mas tem pecado muito no passe, na finalização, talvez às vezes num drible a mais. A gente vê aqui 6 finalizações do Yamal e gols esperados muito baixos, né, 0,18 para, né, mas muito participativo como sempre, dribles. É um cara que incomoda, né, um cara que você vai estar sempre atraindo muita defesa para o lado dele, né, e ele tá tendo muito a a jogada do primeiro gol sai muito dos dois, né, o Yamal dá uma recuada para construir um pouco por dentro, o Pedro Porro espeta, toca para trás, Dani Olmo aparece para finalizar e o Fábio Ruiz consegue aparecer no rebote, né. A gente vê o Pedro Porro aqui, eh, vamos ver como é que foi, uma finalização, um passe decisivo, que deve ter sido passe para o Dani Olmo, mas a gente vê aqui 66 passes, né, um cara que 101 ações com a bola, um cara que participou muito, né. Acho que essa tem sido também uma das marcas da Espanha, que é usar muito os laterais. Para essa espetada, às vezes por essa bola um pouco longa nas costas da zaga, né, o Rodri ali com a bola pelo meio-campo, aqui, né, quando ele tá com a bola aqui, ele consegue levantar aquela bola pro lateral surgir. Acho que ele tem feito isso até mais com o Cucurella do que com o Pedro Porro, porque o Pedro Porro acaba conseguindo jogar um pouco mais, eh, com o Lamine Yamal. Então acho que é uma Espanha que hoje a Bélgica acho que fez de tudo para não permitir que a Espanha jogasse por dentro, forçar a bola pelo lado, não costumava pressionar o Rodri, o Fábio Ruiz ou o Pedro quando eles tinham a bola numa altura um pouco mais alta do campo aqui, mais ou menos nessa região, né, do campo de ataque, deixavam a questão é que esse passe estava entrando muito fácil para o Lamine Yamal. A gente vai ver aqui o Rodri distribuindo, a gente vê os passes aqui, né, pra lateral, para os pontas, eh então a gente viu em vários momentos, né, o Rodri, o Pedri, até os zagueiros ali, e não tinha uma pressão, não tinha ninguém nem próximo de chegar perto para abrir essa bola, né. Só que aí quando a bola recebe, chega no Lamine Yamal, o jogo acaba sendo acelerado. Até acho que os 2 laterais foram bem, né, o Cuyper foi bem, o Seis que entrou ali no segundo tempo, acho que ele também conseguiu vencer muitos duelos com o Lamine Yamal, a leitura foi muito boa, de algumas jogadas dele. Então acho que foi isso, a Bélgica acho que pecou muito na saída de bola, acaba que nos momentos que você está marcando muito atrás aqui, você tem um caminho muito longo para correr, o Doku recebia a bola aqui, e aí ele tinha que driblar 1, 2, 3, 4 para chegar no meio-campo ainda, tinha mais 50 metros para correr. Não conseguiram fazer uma espetada de bola para o Dequetelé, o Trossard foi muito pouco participativo, acho que o melhor jogador da Bélgica na Copa ficou fora do jogo, por estar jogando na direita. O Doku também, né, acho que ele é um cara que ele é muito mais de receber a bola no pé, do que ser aquele cara da enfiada, né, de o Raskin pegar, enfiar a bola para o Doku sair correndo, e aí verticalmente. Ele é um cara muito que dribla de forma ágil ali, né, com os pés, eu acho até que ele é um driblador melhor de espaço curto do que um cara que é mais driblador de velocidade, como o Lamine Yamal, o Vini Júnior, o Dembélé, não sei, né, jogadores assim que partem para cima e quando vem um corredor atacam. Eu acho que o Doku ele é um pouco mais ali do espaço curto, ele consegue ser um pouco mais inventivo nessas horas. Só que aí que tá, ele estava muito longe do gol, muitas vezes ele dava um drible, dava 2 e perdia a bola, ou tinha que tocar para trás porque não tinha ninguém por perto. O Trossard praticamente não fez nada, o De Bruyne também, achei uma partida bem apagada dele, ele participa ali, né, dando passe para o Castanho no lance do gol. Olha os passos do De Bruyne no jogo, muito pouco, né, a gente pensar, ele jogou 80 minutos, 60, 86 minutos. Então, né, olha isso, muito pouco a gente pensar o De Bruyne, que é o principal armador, que deveria ser um cara que vai cadenciar o jogo, que de repente quando a Bélgica fosse receber a bola, ele fosse segurar, direcionar o ataque. A gente vê aqui que é uma distribuição de jogo muito muito pobre, né. Esse aqui é o passe para o Castanho, que gera o gol, mas a gente vê aqui que passes no campo ofensivo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né, sei lá. Então, De Bruyne muito apagado, muito sumido, né. Vamos ver como é que foi o do Trossard, que eu confesso aqui o Trossard, né, ficou 60 minutos em campo e mal tocou na bola. Eh, não, o mapa de passe dele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 passes, né, tem aqui, né, mas vamos lá, 12 passes. Cara, você tá falando de um dos melhores jogadores, né, nenhuma finalização, 22 ações com a bola, ou seja, tocava na bola uma vez a cada 3 minutos. O Doku já participando bem mais. A gente vai ver aqui o mapa de calor dele muito por aqui, né, mas pouco aqui na frente, aqui até tem um pouquinho mais de pouca chegada à área. Um passe decisivo, né, 46 ações com a bola e tal, mas ainda assim muito pouco por parte da Bélgica ofensivamente. O De Ketelaere, a gente vê que ele longe do gol, né, com o mapa de calor dele, 2 finalizações, achei que a finalização dele foi muito boa ali, a antecipação dele ao zagueiro, pra fazer o gol. Então foi uma partida, assim, que a Bélgica,
Foi um pouco parecido com Portugal, que se defendeu bem, ficou ali tentando tirar o espaço da Espanha. Acho que até que se defendeu pior do que Portugal, talvez. Mas que não teve contra-ataque, estava muito longe do gol quando roubava a bola, não tinha jogadores para puxar o contra-ataque de forma tão rápida, não conseguiram esticar as bolas na força para o De Ketelaere, de repente, ganhar na corrida dos zagueiros, ou para o Trossard, ou para o Doku. Era uma saída de bola que tentava ser muitas vezes pelo chão, e não dava certo, porque a Espanha sufocava a saída de bola da Bélgica, pressionava rápido, fazia os encaixes individuais e roubava a bola. A pressão na bola era sempre muito forte. E as bolas longas acabavam sendo com Courtois, né, dando um chutão para frente, e aí a Bélgica provavelmente optava por não se expor, e a Espanha tinha sempre superioridade na região da bola, então a bola sempre acabava ficando para a Espanha, e a Espanha voltava, né, naquele ritmo de sempre, indo para frente e empurrar o adversário para trás. No segundo tempo a gente viu aqui entrar o Witsel, o 6, né, eu não lembro se o Cooper sentiu, e o Lukaku no lugar do Van Aken, né, na verdade é o Witsel no lugar do Van Aken e o Lukaku no lugar do Trossard, ele puxa o De Ketelaere para a ponta, acho que não mudou muita coisa, acho que de repente pudesse ter sido melhor ele ter botado o Lukaku no lugar do De Bruyne, e puxado o Trossard para dentro, né, aqui para poder jogar junto com o Doku, poder jogar junto com o De Ketelaere, acho que poderia ter feito um pouco mais sentido para esse tipo de substituição. O Witsel também, que é um cara que jogou muito pouco na Copa, que já está um pouco mais velho, né, não sei qual é a idade dele, né, deixa eu ver, Axel Witsel, 37 anos. Então tu chega aqui nessa altura do jogo, né, contra a Espanha, que você está atrás, você tem que correr para contra-atacar, você tem um jogador aqui do De Bruyne que deve ter uns 35 também, tem aqui, né, o negócio da idade, né, o De Bruyne com 35, aí você tem o Witsel com 37, o Lukaku completamente fora de forma, né, com 33 aqui na frente. Aí o Van Aken já tinha saído, beleza. Então é um time que fica muito lento e muito difícil de puxar esse contra-ataque. Então acabou que durante o jogo, criou algumas dificuldades para a Espanha criar, acho que criou, mas né, não ameaçou a Espanha, né, acho que em nenhum momento alguém teve a percepção de que a Espanha perderia o jogo. E a gente vai ver aqui, né, 2:10 de gols esperados contra 0,37, 2 grandes chances criadas à Espanha, ou seja, a Espanha teve o volume, teve ali, mas não conseguiu criar tantas chances tão claras. 17 finalizações da Espanha contra 5, né, você vai finalizar 5 vezes, é aquilo que eu também falei ontem, né, foi uma postura talvez até um pouco parecida com o Marrocos, de você ficar muito atrás, se abdicar muito da bola contra um time que é muito bom. E água mole, pedra dura, né, é muito difícil você resistir. É a mesma quantidade de finalizações, por exemplo, que o Paraguai teve, né, tipo, a gente que, né, voltar aqui nesse tema, que a gente falou muito do Paraguai contra a França, que se defendeu, que o Paraguai não tinha qualidade. A França deu 15 finalizações contra o Paraguai e fez um gol de pênalti, e sofreu 5 finalizações. Aqui igualmente, né, a Espanha finalizou mais do que a França contra o Paraguai e sofreu a mesma quantidade de finalizações. A gente vê aqui 6 defesas do goleiro, mas a gente vê aqui que são poucas finalizações de dentro da área, né, talvez tenha tido um pouco de dificuldade, ainda que essas finalizações aqui eu não veja com maus olhos, né, a gente vai ver aqui, essa aqui teve finalização, assim, do Yamal, né, aquelas finalizações da entrada da área meio que parecido com o Messi, que vai cortando para dentro para chapar, né, a gente vê aqui uma do Yamal, 2 do Yamal, 3 do Yamal, aqui é Pedro Porra, aqui é Yamal, aqui é do Paul Cubarsí, e aí que tá, né, a finalização mais de longe aqui, uma Espanha que ficava rondando a bola da área, ficava rondando, e a Bélgica não tinha necessidade de pressionar, né, porque se pressiona, se você está ali na marcação e um volante salta, você acaba dando um pouco de espaço nas costas dele, e talvez seja isso que a Espanha precise. Então eles não pressionavam, e aí fica um pouco aquela passividade dos meio-campistas espanhóis que não chutam, né, o Rodri não chuta de longe, o Pedri não chuta de longe, então fica sempre aquele jogo, aquele marasmo que chega até a ser um pouco entediante, né, para quem tá vendo, que você fica na expectativa, a Bélgica não contra-ataca, a Espanha não faz aquela pressão total, não arrisca, não faz o goleiro adversário trabalhar, né, a gente já vê aqui no primeiro tempo são 9 finalizações da Espanha, no segundo tempo são 8, e aí você, né, aí vale um ponto interessante, a gente vai ver 3 da Bélgica no segundo tempo. Eh, Deixa eu ver aqui com quanto tempo foi. Sunny Lemon, 71, né, foi logo depois da parada, né, e a gente vai ver aqui que teve uma, essa aqui é do Paul Cubarsí, né, 74. Então a gente vai ver aqui, né, o Sunny Lemons entra com 71 minutos, e aí, né, não tem como, é um goleiro jovem, que nunca jogou uma Copa do Mundo, acho que ele tem 22 ou 23 anos. Vamos ver aqui se aparece também se eu botar aqui. Opa, 24 anos.
tá fazendo agora sua primeira temporada num grande clube, que é o Manchester United. Só que aí que tá, não joga desde 24, 25 de maio, né, a última rodada da Premier League, ou até antes, não sei. Então é um cara que não joga aí há quase 2 meses, né, 45, 50 dias. Tá entrando no meio do jogo, tá entrando frio, né, e você tá com a posse de bola, você tá de frente pro gol, você não tá sendo pressionado e você não finaliza, né. O Cubarsí teve a boa leitura, chutou, o chute foi bom? Longe disso, foi um chute bem meia boca, né. E o Sané Lammers simplesmente aceitou, né, soltou a bola ali no meio da área, tentou encaixar. Vi muita gente falando que essa bola tá mais rápida, que os goleiros têm tido dificuldade para reagir, para fazer as defesas, né, que a gente tem visto muito gol de fora da área nessa Copa do Mundo. E o Sané Lammers acaba soltando ali na entrada da área e o Mikel Merino acaba aproveitando para fazer o gol. Então, né, você vê ali que entre os 71 e 88, acho que só teve esse chute aqui que foi aos 74, né, do Lamine Yamal, que é um que ele corta, acho que foi até bloqueado esse chute, né? Tá aqui bloqueado. Então, o chute dele pressionado. Então, se você tá ali com espaço com o Rodri, com o Pedro, não sei o quê, cara, eu acho inacreditável essa coisa de você não chutar, você ficar só rondando bola pra bola chegar no Yamal, o Yamal corta pra dentro e aí tem que finalizar pressionado por 2 ou 3. Essa prioridade sempre de cuidar muito bem da bola, de dar o passe, certas vezes parece limitar muito a Espanha, né. A gente vai ver que o jogo dele é muito mais concentrado pela direita, aqui onde tem o Pedro Porro, Lamine Yamal, até muito escuro aqui na parte de ataque. A gente vai ver aqui uma Bélgica que foi muito pouco ao ataque. Eh A gente vai ver aqui o mapa de passes, praticamente no campo da Bélgica, né, 39%, a Bélgica foi pouco ao ataque. Eh, Ações com a bola na área adversária, a gente vai ver, né, quase 4 vezes mais para a Espanha. Então, o jogo deu até sono, viu. Caralho, entradas no terço final, a gente vai ver aqui o quase o dobro também da Espanha. Então, acho que a Espanha precisa fazer um pouco mais para. Acho que a Espanha é uma Espanha que não empolga ainda nessa Copa do Mundo. Acho que talvez o grande jogo tenha sido contra a Áustria, que realmente foi um bom jogo, mas que, né, mas que assim, você olha hoje, se você fosse olhar para a França e Espanha, parece que a Espanha, que ainda que tenha vencido os últimos 2 jogos contra a França, está muito atrás, né, você botaria a França como muito favorita pelo que os 2 jogaram na Copa. Vou mostrar aqui alguns lances do jogo, rapidamente, para a gente poder comentar e dar uma ilustrada no que a gente está falando. E aí, botar aqui, né, para não esquecer, que eu sempre esqueço. Vamos pegar aqui e começar pelo lance do jogo. Aqui é um lance logo no início do jogo que a Bélgica tá com a bola aqui no campo de ataque, a gente vê que a Espanha força uma pressão, o time da Bélgica um pouco lento para se movimentar, parece que a movimentação ofensiva da Bélgica já era muito mais focada em se defender, né, tipo assim, vou perder a bola e vou me defender, me estruturar já defensivamente do que preocupado em atacar. Então a gente vê aqui que ele recebe a bola, tá com o corpo de costas, ele vai ser pressionado, esse cara aqui não tá parecendo que vai dar uma opção, esses 2 aqui, né, tá todo mundo meio que como sem ser uma opção. A bola volta no zagueiro, todos continuam sem ser opção, a bola volta no Courtois, e do Courtois essa bola vira um chutão lá para frente. E aí aqui mostrando as poucas vezes, né, que a Bélgica subiu a marcação, a gente vai ver aqui a dupla de ataque subindo, a gente vai ver aqui a linha de 4, né, um 4-4-2 com o De Bruyne chegando muito próximo ao De Ketelaere, o Doku aberto aqui e o Trossard aberto lá. Só que aqui tá, né, quando a Bélgica fazia isso, muitas vezes a Espanha se livrava muito fácil dessa pressão, né, e aí é que eu acho que é um mérito do Dani Olmo, que é um cara que é muito vertical, que tem drible, que recebe a bola e não pensa primeiro em tocar, né, acho que ele é um cara que gosta de conduzir, de levar pra frente. Tem o mérito aqui também do Pedro Porro, que é um lateral que gosta de atacar, que gosta de ir pra frente, que tem coragem com a bola no pé. E a gente vai ver esse trio aqui muitas vezes fazendo a jogada eles 3, né. É, o Dani Olmo recebe aqui meio que pressionado pelos 2, mas ele se livra, né, a gente vê que fica para trás, e aí a zaga aqui da Bélgica a gente vê aqui completamente já desarrumada, né, ele poderia vir fazer o facão aqui, esse aqui vir fazer o facão aqui, o Yamal também tá aqui vindo incomodar, mas tá todo mundo correndo ali desesperado para trás, com um grande espaço entre os zagueiros, entre o lateral e o zagueiro, nas costas do zagueiro, né, então, uma jogada meio ruim, né. Aqui a saída de bola da Bélgica, mostrando esse jogo, a gente vê aqui que o Doku tá pressionado, aí ele vai passar no meio, ele sai driblando, né, ele consegue driblar, e aí a gente vê aqui que tem pouca opção de passe, ele tá driblando, mas ele não tem pra quem tocar a bola. E aí, ó quão longe ele tá no gol, né, vamos supor que ele tá driblando que dê certo, mas ele ainda tem aqui mais 70 metros pra correr até o gol. Então fica muito difícil pra Bélgica sair, né, a bola aqui acaba esse cara aqui vem, divide com o Doku, a bola sobra espirrada ali na frente e o De Ketelaere não consegue segurar. Aqui mais uma vez a gente já via a Espanha
né, numa marcação individual, a gente vê que tá 1 para 1, 1 para 1, né, 1 para 1, para 1, para 1, para 1. E com o De Ketelaere até acho que ele fez um bom pivô, acho que ele conseguiu ganhar bons duelos aéreos, mas fica muito difícil, né, principalmente sem o Lukaku, pra fazer esse pivô, se essa bola não vai certinha, se o time não consegue fazer essa transição no momento do chute, né, de você fazer a transição enquanto o De Ketelaere tá segurando, ou quando a bola chegar no ponto você não conseguir subir com essas linhas todas, eh, de forma equilibrada, né, sem gerar muito espaço, você acaba perdendo. E a Bélgica não conseguiu fazer isso, principalmente no primeiro tempo. Aí aqui a gente vai ver uma jogada com a Bélgica, com a Espanha construindo mais de trás, a gente vê aqui mais uma vez a linha de defesa da Bélgica muito mal arrumada, né, esse cara aqui, que acho que é o Kuiper, né, totalmente fora da linha, dando condição, né, a gente vê aqui que tá tudo muito torto e os espaços aparecendo pelo meio da defesa da Bélgica. Aqui a gente vai ver mais uma vez essa associação, esse triângulo aqui, né, a Bélgica subiu as linhas, a bola recebe no Pedro Porro, recebe muito livre, não tem a pressão muito forte, a bola vai no Yamal, né, aqui tomou um lance um pouco antes, que essa bola vem no Rodri, o Rodri tá sem pressão, ele consegue distribuir tranquilamente aqui, né, a Espanha cuida muito bem da bola, consegue dar passes, muito bem. Então, essa bola entra aqui no Porro, ele tabela com o Lamine Yamal, recebe na frente. Aí mais uma vez, né, a gente vai ver aqui, tem 2 para 2, o Porro pode carregar sozinho contra esses 2 zagueiros que tá vindo esse cara aqui por dentro, que deve ser o Oyarzabal, e a gente vê o Baiano lá do outro lado, ele acaba, acho que até de forma precipitada, tentando esse lançamento lá para o outro lado, né, que ele poderia chegar até livre, mas a bola acaba indo muito forte. Aqui a gente vai ver mais uma vez a Bélgica tentando subir a marcação, tentando pressionar, a gente vai ver aqui uma marcação homem a homem, todo mundo encaixadinho, só que a bola consegue vir fácil, a bola é trabalhada aqui, para o Dani Olmo. O Dani Olmo é um cara que tem coragem, né, ele vai chegar aqui nesse meio e ele é o cara que desmonta a marcação, é o cara do drible da mesma forma do Doku. A gente vai ver aqui que, né, o Doku tá aqui, tá de certa forma, essa pressão talvez não seja necessária, porque ele vai abandonar esse cara aqui. A gente vai ver aqui que aqui, talvez ele não precisasse ir tanto para cima, mas ele consegue passar no meio dos 2. Mais uma vez, é contra-ataque, né, olha o corredor aqui para o Pedro Porro passar, a gente vê aqui, acho que é o Lamine Yamal dessa vez, o Oyarzabal tá lá correndo por dentro, então a Espanha teve as suas oportunidades de atacar a Bélgica de forma desprotegida. A gente vê aqui que os 2 zagueiros estão completamente abandonados, na jogada. Então, faltou um pouco mais de capricho para a Bélgica. Essa jogada termina aqui com um passe para o meio e eles acabam errando o passe, se embolando, mas a gente vê aqui já, ó, tem 1, 2, 3 da Espanha aqui para sobra, né, tem os 3 zagueiros aqui estaria 1 para 1, esse aqui marcando esse aqui, mas esse aqui, né, já tá no mano a mano aqui. E a sobra de bola aqui provavelmente vai ficar para a Espanha, né, porque olha só como é que os jogadores da Espanha estão muito bem posicionados aqui para pegar a segunda bola, né. Aqui mais uma vez a movimentação quebrava muito fácil a a defesa da Bélgica, porque eles estavam marcando meio que por zona, mantendo as linhas, não tinha muito uma marcação homem a homem. Então, quando a Espanha tinha um pouco mais de movimentação, que é uma das principais virtudes aí do Dani Olmo para mim, acho que essa talvez seja a diferença dele para o Fábio Ruiz, para o Pedri, para o Gavi, seja essa movimentação dele, né, de conseguir, gerar os espaços, receber e tocar, receber e dar um drible. A gente vê aqui que de qualquer forma, se ele quisesse o Rodri estaria aqui livre para levar essa bola para o outro lado, e aí o Dani Olmo recebe na frente ali naquela jogada e tabela com o Yamal, mas depois eles perdem, né. A gente vê aqui mais uma vez, o ataque de 1 para 1, a Bélgica correndo para trás, o que é algo curioso, né, você vê que seu time está marcando praticamente no campo de defesa, e sua defesa está correndo para trás. É algo que normalmente não deveria acontecer, mas justamente por isso, a bola entrava muito fácil aqui no Pedro Porro, no Yamal. Acho até que eles usaram muito pouco o lado do Cucurella, o lado do Baiano e depois quando entrou o Nico Williams, achei que foi muito pouco utilizado, e a bola vinha aqui o tempo todo no Yamal, vinha toda hora no Pedro Porro, a gente vê aqui, eh, essa aqui já é a jogada do gol, né, deixa eu ver, acho que ele toca no Yamal aqui, essa bola, e aí ele passa e recebe na frente, toca para trás, o Dani Olmo chuta, e E aí, né, fica aquela, né, esse aqui tá com o Dani Olmo, esse aqui tá com esse aqui, e esses 2 aqui estão muito na frente, as pessoas abandonam muito rápido a jogada, e aí sai o gol, né, a bola sobra aqui para o Fábio Ruiz e ele acaba fazendo o gol. Aqui mais uma vez jogada do Yamal, o drible é feito, ele conseguia receber, né, você vê que aqui ele não tá tão pressionado, pensar um jogador da qualidade do Lamine Yamal, ele conseguir receber essa bola de frente para partir contra esse aqui e esses 2 vão pressionar, você vê que aqui tem 1 para 1 na zaga, ele poderia até tentar dar um passe, um pouco mais ousado aqui, de repente para o Dani Olmo fazer uma tabela, ele acaba depois sofrendo a falta. E aqui a jogada do gol, depois que toma o gol, a Bélgica tenta sair um pouquinho para o ataque, ter um pouco mais de bola no campo de ataque. A pressão da Espanha estava até muito boa, eles tentam, acho que um cruzamento, um passe, e a Espanha consegue intervir, a bola sobra aqui. Não vou lembrar quem é esse aqui, mas acho que é o Trossard.
a pressão vem em cima dele, ele consegue se livrar muito rápido da pressão, porque a pressão da Espanha não deixava a Bélgica respirar e a Bélgica ter a bola com conforto. E aí a bola vem no De Bruyne acerta o passe aqui de primeiro, o Castanho também não tenta dominar, não tenta inventar, cruza de primeira e o De Ketelaere consegue se afastar. Acho até que o Nai Simão poderia ter feito um pouco mais, achei que ele está um pouco mal posicionado e a reação dele foi um pouco ruim também. Aqui já partindo para o segundo tempo, a gente vê que a Bélgica vai manter, mas você vê que eles jogam com a linha muito adiantada, né? Aqui, né? Tem muito espaço para correr nas costas e acho que hoje esse não é um problema da Espanha. Acho que talvez no passado possa ter sido, por jogarem tanto pelo meio, né? Tem tantos meio-campistas que gostam da bola do pé, receber a bola no pé. Acho que hoje a Espanha se sente confortável em ter as costas da zaga, né? Para atacar. Acho que o Lamine Yamal é um cara que aproveita isso bem, os laterais aproveitam isso muito bem, o Cucurella, o Pedro Porro, o Baena um pouco menos, mas o Dani Olmo também é um meia que gosta muito de espetar, né, de atacar essa última linha, de passar nas costas do zagueiro. Então acho que isso aqui hoje, né, não funciona tão bem contra a Espanha quanto funcionava um tempo atrás. A gente vê que eles passam mais uma vez, né, fácil, e tu vê que a Bélgica tá tendo que correr para trás, o Pedro Porro vai receber essa bola no fundo, você vê que o Dani Olmo tá correndo aqui para receber essa bola. Mais uma vez aqui, né, a linha tá alta, a pressão no homem da bola aqui não existe, né, tu vê aqui que o Rodri tá um pouco desmarcado, acho que o Pedro aqui já tinha entrado, né, acho que ele é o camisa 20, o Lukaku já entrou, o Witsel já entrou, não lembro mais quem o 6 já entrou, né, só que a bola chega lá muito fácil, né, Mal, você vê que ele não tá pressionado, tu vê que eles tentam congestionar muito aqui o meio campo, é até uma marcação um pouco parecido com o que a Noruega fez contra a Senegal, por exemplo, fez contra a Costa do Marfim, que você bota 2 linhas aqui muito próximas e muito centralizadas, né. Mas se, né, aqui a gente entende, porque o Baiano é um cara que acho que o Baiano aqui já tinha saído, né, pra entrada do Ferran Torres também, que é pra fazer essa dobrinha e dar um pouco mais de preenchimento pelo meio, só que acho que a chave aí pra Espanha não estava talvez tanto pelo meio. A gente vê que o Cucurella poderia, de repente estar um pouco mais aberto para puxar esse jogador aqui para fora, não sei se é o De Ketelaere, imagino que sim, que o Lukaku já tinha entrado, ele veio aqui para o lugar do Trossard, mas a bola chega muito fácil no Yamal, né. Olha o espaço, né, o Dani Olmo não vai ter nenhuma dificuldade de botar essa bola lá, eh, o Yamal não vai ter dificuldade de ir para cima. Então acho que teve muita jogada com o Yamal ali pela direita no primeiro e no segundo tempo. Algumas ele conseguiu ganhar, outras não. Algumas ele gerou perigo, outras ele se precipitou, perdeu a bola. Acho que o Seis fez uma boa marcação também, né, um lateral que é reserva, entra durante o jogo e tem a missão ingrata de marcar o Lamine Yamal. Então, né, a gente vai ver a bola chega aqui, a gente vê aqui, né, que ele tá, mas tem a cobertura, a gente sabe que o Yamal pode levar para o fundo, mas não tem ninguém aqui também muito para aproveitar. Acho que esse aqui é o Oyarzabal, tá um pouco atrasado, ou é o Pedro? Acho que é o Oyarzabal mesmo. Então fica um jogo um pouco previsível, né, lembra um pouco o jogo do Brasil, de que independente do que aconteça, a bola sempre ia parar lá na esquerda para o Vini Júnior. E aí ele tá com dobra, tá com marcação triplicada, aqui nesse caso a gente não tá vendo nem o Pedro Porro apoiando, então as jogadas acabaram ficando muito assim, mas ficou um pouco previsível o jogo da Espanha. A gente vai ver aqui um outro lance que é de ultrapassagem do Pedro Porro, agora com um pouco mais de gente na área. O Rodri aqui na entrada da área e essa jogada também não dá em nada. É aqui, né, uma coisa que é aquela coisa da Espanha, né. O Lamine Yamal toca aqui para o Pedro, essa jogada, né, ainda que seja boa, é muito manjada de você receber aqui, tocar no fundo para o Lamine Yamal, mas ainda que essa bola venha aqui para o Lamine Yamal, obviamente que o Lamine Yamal é muito bom, não sei o quê, mas a bola vai vir na direita dele, com o jogador correndo aqui em cima dele para travar. O goleiro aqui tá vendo, esse zagueiro aqui, tu vê que ele já tá indo para o Lamine Yamal, porque essa jogada é meio cantada. Então por exemplo, se o Ferran Torres pisa nessa bola, né, pisa, esse zagueiro aqui corre para lá, e aqui tá aberto para ele dar uma ajeitadinha e chutar a bola pro gol. Então acho que pra Espanha ainda falta muito isso, né, sair um pouco dessa previsibilidade, às vezes, da troca de passes, arriscar um pouco mais pro gol, né, você tá com a bola aqui, você é um centroavante, né, você finaliza bastante, você fez gols na temporada, você não precisa devolver essa bola aqui, ainda tem o risco do impedimento, então, né, esse lance aqui ele estica na frente, eu acho que o zagueiro chega antes. Eh, então se ele domina essa bola aqui curtinha, né, perto do pé dele, acho que poderia ser uma chance melhor de gol, já vira batendo. Claro que tem que ser rápido, porque tá vindo a pressão, mas você vê, ó que coisa, né, o cara que tá correndo, você vê que ele não tá nem pressionando o Ferran Torres, de tão claro que tá o passe, nesse caso. Então ele tem ali algum conforto. E aqui o lance do gol, é um chute, né, justamente isso, a Bélgica, você vê que os jogadores aqui estão muito longe, a bola estava circulando por aqui, o Pau Cubarsí recebe aqui longe, a Bélgica aqui com uma linha, de 5 atrás, 3 aqui.
O Lukaku tá bem mais lá na frente, e aí o Paul Cubarsí arrisca de longe, né, uma coisa que é um pouco simples, pode ter um desvio e surgir um escanteio, pode ter um desvio e sobrar para um atacante, pode ter um desvio e matar o goleiro, e essa pressão da Bélgica permitia isso, essa finalização de fora. Só que a Espanha não dá, quando dá, né, você tem um goleiro frio no gol, e o Saint Lemans acaba soltando a bola. E acaba fazendo gol ali já, faltando 2 minutos para o fim, mais acréscimos. E aí na reta final, quando a Bélgica tenta ir para frente, acho que é um time já desmontado, né, o De Bruyne tinha saído, tem o Lukaku ali que mal participou do jogo, não conseguiu ser envolvido dessa vez, mesmo quando ele entrou, né, quando ele entrou a Bélgica não conseguiu acioná-lo no pivô para ele dar aquela segurada na bola e fazer o time sair de trás, fazer o time participar. Então a gente vê aqui que está o portador da bola, a gente não vê aqui tanta pressão, a Espanha está se ajeitando, você vê aqui a linha clara, um 4-3-3, e a Bélgica está com 5 aqui, né, para dividir essa bola. 2, 3 aqui muito abertos, né? Cadê o jogo aqui pelo meio para dar um incômodo, fazer essas linhas se moverem? Então, então acho que é isso, né? Vamos supor, se eu fosse pegar aqui esse momento, né? Quando você tem a bola aqui, né? Até um pouco mais para frente, porque aqui está muito longe, se você ameaça o chute, né? Vou botar aqui o lance do chute. Se você ameaça esse chute uma vez, eles podem pagar para ver, né, vamos supor que aqui não fosse gol, mas a segunda vez, esse cara aqui vai estar mais próximo, né, ele não vai, essas linhas não vão estar mais tão próximas, porque esse cara aqui vai precisar saltar nesse cara, ele não vai ficar deixando esse cara ficar chutando 1, 2, 3, 4 vezes, né, se o Pedro chuta uma, o Rodri chuta outra, eles vão encurtar um pouco mais a marcação. Hoje o que acontece um pouco com a Espanha, que eu acho, é algo talvez que seja parecido com basquete, né, quando a gente vê aquele pivôzão fora do garrafão, e o time adversário decide não marcar ele, porque sabe que ele não vai arremessar de 3, que ele não vai arremessar longe do garrafão. Então você fica pagando para ver, né. O cara tá lá fora, o cara fica com a bola na mão meio que olhando, esperando alguém para dar o passe. E acho que isso acontece com a Espanha, você deixa o Rodri ter 1,2 m de passe às vezes, como aconteceu aqui, por exemplo, com o Paul Cubarsí, sem pressão, porque você sabe que ele não vai chutar, então eu preciso estar marcando as pessoas para quem ele vai passar. Porque a próxima ação dele vai ser o passe, não vai ser o drible, não vai ser o chute, né. Você vê aqui, no próprio lance do do Ferran Torres, você vê que não tem ninguém nem muito perto dele, né, as pessoas estão todas correndo aqui, porque já sabem que vai ser o passe aqui, né, esse aqui tá correndo para o meio da área, provavelmente para não sei o quê, então é ruim, né, isso, você vê que muitas vezes a bola tá aqui, não tem a pressão, só tem o cerco, vamos fazer essa bola ficar trabalhando aqui. Essa bola deveria de alguma forma vir aqui e voltar para o meio para uma finalização, né, a partir quando essa bola cai aqui no Yamal, a Bélgica recua, né, ele não precisa de repente ir para cima, ele pode simplesmente segurar a bola para fazer a Espanha, ganhar alguns metros, né, ele está aqui, ele carrega a bola até aqui e segura. A linha da Bélgica vai descer para essa região aqui, né, e aí você vai ter a segunda linha aqui mais ou menos na entrada da área, mais ou menos o que acontece ali no gol do Paul Cubarsí, no gol do Merino, né, mas no chute do Cubarsí, e e aí você consegue ter uma opção de chute, né, uma opção que não seja de jogada individual, que é de você receber a bola em condições de chute, eh e ameaçar o adversário. Então então acho que faltou um pouco isso para a Espanha, né, de tentar aproveitar um pouco mais os espaços, deixados pela Bélgica. Achei que a Bélgica, de certa forma, pelo que vinha apresentando na Copa, impediu as principais chances, né, acho que o Courtois teve que trabalhar ainda assim de alguma forma. A Espanha ficou ali meio que rondando numa área muito perigosa de botar cruzamentos, ter jogadas individuais do Yamal, que foi desarmado ali muito próximo, de um momento decisivo de finalização. Então acho que foi isso, né, acho que a Bélgica sai aí, acho que não sai nem como decepção, nem como um grande resultado, acho que sai como um resultado normal, talvez um pouco acima do esperado pela idade do time, né, por já não ter mais aquele glamour, o selo de ótima geração belga, perdeu alguns jogadores, outros estão mais velhos, né, a gente viu aí o Courtois saindo machucado, o De Bruyne abaixo fisicamente, o Lukaku, né, muito longe da forma física ideal, o Witsel também. Então talvez, acho que foi uma boa Copa da Bélgica ali, teve alguns bons jogos, alguns bons momentos e outros que não foram tão bons, e uma Espanha que segue avançando, né, que está entre as favoritas, que a gente fala aí, né, que não está impressionando, que não está jogando isso tudo, mas que agora tomou seu primeiro gol na Copa e também não se deu mais muita chance. A gente viu aí um Unai Simon cometendo alguns erros, tem uma hora ali logo depois do 2-1 que ele sai de forma completamente atabalhoada e imagino que tenha sido o Doku ou acho que foi, não sei, que cruza a bola,
pro Lukaku, e aí o zagueiro consegue cortar, então depois teve uma vez que ele esperou ali ficar ser pressionado, isso, na hora de dar o passe, deu o passe direto para lateral, trazendo a Bélgica por ataque. Então acho que o Unai Simon aí precisa ficar um pouco mais atento, né, no que ele tá fazendo, porque ele pode ser um dos pontos fracos, e o próximo jogo é simplesmente contra a França do Mbappé. A Espanha vai então para o próximo jogo sem ser a favorita, na minha visão, apesar de ter vencido, ser a atual campeã da Euro, ter vencido os últimos 2 confrontos com a França. Acho que o que cada um apresentou nessa Copa foi bem diferente, acho que dá para botar como bem diferente. Acho que a França tá, se os 2 saíram aqui, né, para quando começou a Copa, os 2 estavam aqui, acho que agora a Espanha veio para cá e a França veio para cá, né. Acho que a França tomou aí as rédeas, entra como favorita. Vamos ver como é que vai ser. A Espanha gosta muito de ter a bola, mas aí do próximo jogo eu vou falar num novo vídeo aí, vou gravar. Esse vídeo vai ficar só em Bélgica e Espanha mesmo. Beleza? Agora faltam os 2 últimos jogos, Inglaterra e Noruega, Argentina e Suíça. E essas foram as abobrinhas aí de Espanha 2, Bélgica 1. Valeu, abraço.